Nunca antes na história desse país houve um discurso tão absurdo e com tantas mentiras quanto o que foi feito hoje pela manhã pelo presidente Lula. Eu até tinha programado outros assuntos para o vídeo de hoje, mas as palavras que foram ditas por Lula não poderiam ser deixadas de lado. Eu peço para que você preste muita atenção a partir de agora e acompanhe aqui comigo. As frases que você verá a seguir foram ditas por Lula hoje pela manhã em uma coletiva de imprensa em Brasília. Só que antes de mostrar as mentiras, eu preciso que você grave essa fala aqui, feita por Lula nesse mesmo discurso. E vocês têm que saber de uma coisa. Para mim, a democracia é a coisa de maior relevância nesse instante na humanidade, não é no Brasil. A democracia é a coisa mais importante. Ou a gente mantém a democracia funcionando, ou a gente vai ter estados autoritários mais do que Hitler e mais do que o fascismo. Ok, agora eu vou mostrar outro trecho do mesmo evento, onde ele fala sobre o que acaba com a democracia. Eu quero me colocar mais à disposição de vocês para que a gente possa começar a derrotar definitivamente a mentira desse país. Não é possível o que está acontecendo no mundo com a democracia. A democracia, na verdade, será a grande derrotada se a gente permitir o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, como está acontecendo, se a gente permitir a vitória da fake news, como está acontecendo, e se a gente permitir a mentira, vitoriosa, ganhando da verdade. A mentira derrota a democracia e isso leva a regimes autoritários piores do que os que já existiram ao longo da história. Com isso claro em mente, vamos agora ao que interessa. Começando por essa simples frase aqui. Porque eu não sou daqueles que passam o governo inteiro tentando jogar a culpa em cima do outro e não pensam o que vai fazer daqui para frente. Pois é, o mesmo Lula que teve a audácia de fazer essa afirmação mentirosa havia dito isso aqui apenas alguns segundos antes. Porque quando nós assumimos o governo, a gente tinha muita clareza da dificuldade que nós íamos encontrar, porque era público pela divulgação de vocês que o país estava desmontado. O Estado foi desmontado. As políticas públicas deixaram de existir. Ministérios foram destruídos. Instituições pararam de funcionar. Então nós sabíamos que nós tínhamos que recuperar tudo. Mas isso era só o começo. Outra mentira que eu preciso destacar aqui é uma que Lula vem adaptando com o passar do tempo do seu atual mandato. E é por isso que eu digo para todo mundo que este ano é o ano mais importante do governo, porque é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024. Pois é, na metade de 2023 ele dizia que os 6 primeiros meses de mandato foram de plantio e que dali para frente começaria a colheita. Quando 2023 chegou ao fim, a nova versão da narrativa era de que 2023 havia sido o ano do plantio e 2024 seria o ano da colheita. Eu digo que o ano de 2023, Mário, foi um ano que a gente arou a terra, jogou adubo, que a gente jogou semente, que a gente cobriu a semente e agora esse ano de 2024 é o ano que a gente quer colher. É o ano da colheita daquilo que a gente plantou em 2023. Só que o ano de 2024 passou e os resultados prometidos por ele não chegaram. Agora, Lula afirma que a colheita será em 2025. No final desse ano, ele dirá que os seus 3 primeiros anos de mandato foram para o plantio e que a colheita será no ano seguinte. Da metade de 2026 em diante, quando estiver já em campanha eleitoral, Lula dirá que os 4 anos do seu primeiro mandato foram para plantio e que a colheita será nos 4 anos seguintes, desde que ele seja reeleito, é claro. Por falar em mandatos, você deve lembrar muito bem que até dezembro de 2024, Lula atacava constantemente o então presidente do Banco Central, Campos Neto, principalmente quando o Copom precisava elevar a taxa básica de juros. A culpa era sempre de Campos Neto. Só que o mandato de Campos Neto se encerrou em dezembro de 2024 e em janeiro de 2025, quem assumiu a presidência do Banco Central foi Gabriel Galípolo, o indicado de Lula. Nessa quarta-feira, o Copom anunciou uma nova elevação na taxa Selic, que passou a ser de 13,25%. Só que toda aquela culpa que Lula colocava até o ano passado no presidente do Banco Central, mesmo sabendo que essa decisão é tomada, na verdade, pelos 9 integrantes do Copom, nesse ano parece ter desaparecido completamente. Questionado na coletiva de imprensa de hoje sobre o aumento nos juros sob a gestão de Galípolo, Lula disse isso aqui. Olha, veja, eu quero dizer para vocês que uma pessoa que já tem a experiência de lidar com o Banco Central como eu tenho, tem consciência
de que num país do tamanho do Brasil, com a responsabilidade do Brasil, o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, revolto, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. Olha, eu não sei o que é pior, se é a completa mudança de discurso sobre o mesmo tipo de decisão, ou se é o fato de Lula dizer que o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau em um mar revolto, admitindo, portanto, que a situação econômica durante o seu governo está péssima, ou ainda se é Lula ter dito que Galípolo entregará uma taxa de juros menor no tempo em que a política permitir que ele faça, também admitindo assim o caos que foi causado pelo seu governo e reconhecendo que as elevações na Selic durante a gestão de Campos Neto foram culpa do próprio governo Lula. Mas a pior parte dessa coletiva ainda estava por vir. Quando o assunto pendeu para o lado do déficit fiscal, o festival das mentiras absurdas começou. Olha só. Vocês sabem o quanto nós passamos de apuro com as pessoas dizendo não, porque o déficit fiscal, porque o déficit fiscal, porque o déficit fiscal. O que aconteceu com o déficit fiscal? O que aconteceu? 0,1%. 0,1% é zero. Não, 0,1% do PIB, que era o que Lula estava se referindo, não é zero. Considerando o PIB do Brasil em 2023, já que o de 2024 ainda não foi divulgado, 0,1% corresponde a mais de 10 bilhões de reais. 10 bilhões é muito diferente de zero. Mas ele ainda estava só começando. Eu volto a repetir, 0,1 é zero. As pessoas que passaram o ano inteiro falando do famoso déficit fiscal deveriam pedir desculpa ao Haddad. Haddad, desculpa, a gente não acreditou em você, a gente duvidou de você, desculpa. Não, mas não pedem. Não pedem, porque as pessoas que falam coisas erradas e depois não acontece, não têm humildade de falar, nós erramos. Lula volta a repetir a mentira e eu volto a repetir a verdade. 0,1% do PIB é muito diferente de zero. Mas vamos seguir adiante. Eu vou só repetir o seguinte. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. Olha, só essa fala já seria o suficiente para pedir música no Fantástico, porque foram 3 mentiras seguidas. Lula diz que não houve rombo fiscal no seu governo, mas a verdade é que houve rombo de 230 bilhões de reais no ano de 2023, que representou 2,1% do PIB. Olha o querido Fantástico da Globo provando isso. Lula disse que no governo passado é que houve rombo fiscal, quando na verdade, mesmo após a pandemia, a gestão anterior conseguiu fechar o ano de 2022 com superávit de 54,1 bilhões de reais. Mais uma vez, olha aqui a queridinha Globo noticiando isso. Lula disse que se não fosse as despesas com o Rio Grande do Sul, o seu governo teria superávit no ano passado. Mas a verdade é que mesmo desconsiderando as despesas decorrentes das enchentes no Sul, como o Congresso autorizou o governo a fazer, o governo deve fechar o ano com déficit de 0,1% do PIB, segundo o próprio Haddad, segundo o que o próprio Lula estava falando hoje. No cálculo de alguns economistas, no entanto, como é o caso de Marcos Mendes, se não fossem as manobras contábeis do governo para esconder o resultado real, o verdadeiro déficit seria de pelo menos 0,9% do PIB. Ou seja, Lula mentiu vergonhosamente e por diversas vezes em apenas alguns minutos de fala. Se as mesmas regras que o seu próprio governo e que alguns ministros do STF tentam tanto implantar no Brasil valessem também para ele, Lula deveria ter saído preso dessa coletiva de imprensa. Afinal, além das insistentes tentativas de criminalizar supostas fake news aqui no Brasil, o próprio Lula disse no início desse evento de hoje que mentira acaba com a democracia. Não é possível o que está acontecendo no mundo com a democracia. A democracia, na verdade, será a grande derrotada se a gente permitir
o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, como está acontecendo, se a gente permitir a vitória da fake news, como está acontecendo, e se a gente permitir a mentira, sabe, vitoriosa, sabe, ganhando da verdade. Se é assim, Lula praticou hoje um dos maiores atentados à democracia da história desse país. Agora, para aqueles que acham que a única solução para salvar o país é tirar Lula do governo, nesse mesmo discurso, ele falou qual é a única solução. Eu digo sempre o seguinte, eu digo sempre que quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. Porque é mais fácil ficar na internet mentindo. Vai ter que aprender a fazer luta de rua. E aí, será que nesse caso devemos levar a sério esse aviso?